Queridos irmãos, abram comigo a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo de número 8, verso de número 15. Romanos 8, verso 15, diz assim: Por que não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. Paulo está trazendo uma mensagem para a igreja que estava em Roma e reparte conosco nesta noite, a fim de nós lembrarmos. Quem sabe muitos que estão aqui se sentem desprezados, abandonados, não entendem a sua identidade, não conseguem perceber a paternidade de Deus nos envolvendo de tantas formas, de tantas maneiras. Paulo traz esta palavra para o nosso coração nesta noite, a fim de nós não ficarmos com medo, pensando que caminhamos abandonados, sem proteção, sem alguém que está ao nosso lado, sem alguém que nos conhece, sobre alguém que de fato um dia, nos vendo distante, nos vendo separados, nos adotou. Eu costumo dizer que nem todo homem tem o privilégio de ser pai. Como é triste conhecer alguns homens que almejam a paternidade, anseiam por terem filhos e por uma dificuldade ou outra não conseguem. Outros tantos por não serem bons pais. Como é triste a gente ver algumas famílias desestruturadas, filhos desorientados, por conta de que a figura paterna não tem ocupado o seu devido lugar. Mas um pai de verdade é um homem que nos inspira. Imagine então quanto termos e reconhecermos que temos um Pai celestial que nos ensina, e podemos certamente entender que aqueles que assim o reconhecem como Pai, como Deus, não são órfãos, porque um dia, pela sua graça e misericórdia, foram adotados através de Jesus e foram incluídos numa nova família. Nós, desde criança, aprendemos um ensino que não é verdade. Quando falam, todos são filhos de Deus. E na verdade, a Bíblia nos mostra que isso não procede. Porque a palavra do Senhor vai dizendo, em João capítulo 1, versículo de número 11, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais que creem no seu nome. Todos somos criatura, mas somente aqueles que creem, reconhecem em Deus a paternidade, e que nós um dia fomos adotados por intermédio de crermos em Cristo Jesus, é que somos e temos o privilégio de sermos família de Deus. O recado de Deus nesta noite, Bia, diz que em Deus nós temos um Pai com P maiúsculo. Um Pai com P maiúsculo.
Porque há um dito popular que diz que pai é aquele que cria. E de fato, não só Deus nos criou, como diz o salmista no Salmo 139, que Ele nos teceu desde o ventre da nossa mãe e nos formou, mas também Ele, que nos criou e nos deu a vida biológica, é aquele que nos dá a possibilidade de nascermos de novo. Eu dou graças a Deus porque eu tive o privilégio de ter o primeiro berço, e família a gente não escolhe, de chegar nos braços de um pai que é um exemplo para a minha vida, para toda a minha família. Mas nem todos têm esse privilégio. Porque, como eu disse, nem todo homem consegue ser pai, e poucos serem um bom pai. Porém, todos aqueles que nele crê, têm a oportunidade de não serem mais órfãos espiritualmente. Porque em Cristo Jesus, o Espírito de adoção nos resgatou, nos acolheu e nos fez pertencer a uma nova família chamada Igreja de Jesus. A palavra do Senhor vai dizendo em Efésios capítulo 1, verso 5, diz assim, Efésios 1, 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. É uma alegria para nós, nesta noite, sabermos que, ainda que muitos se sintam órfãos, desprezados, abandonados e não conhecem os seus pais biológicos, crendo em Cristo Jesus, podem encher o seu coração de alegria, de esperança, se sentirem abraçados, confortados, consolados, perdoados, salvos, porque nós temos um Deus que é Pai. E Paulo vai dizendo aqui nesse texto que nós lemos, para que nós lembremos que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção. E por conta disso, temos a oportunidade de chamarmos Deus de Abba Pai. Nós precisamos lembrar que um judeu, por conta da sua religiosidade, baseado inclusive nos 10 mandamentos, no qual a palavra diz que não tomará o nome de Deus em vão, um judeu, para se expressar diante de Deus, ele jamais chama Deus de Pai, e somente de Yahvé, o Deus verdadeiro. Mas Jesus vem para quebrar este paradigma, entendendo que agora, como filhos adotivos, nós não temos só esse Deus que é verdadeiro, mas um Deus, diga para o teu irmão, que é o nosso Pai. E melhor ainda, que além de termos um Deus que é Pai, é um Deus que nós podemos chamá-lo de Abba Pai, que significa papai querido, paizinho, ou seja, demonstrar um carinho de intimidade com Deus. Porque quando Jesus morreu, o véu se rasgou, e nós agora temos livre acesso ao trono da graça do Pai, amém? E podemos ter esta intimidade com Deus, para falar com Deus. Não há mais a necessidade de um sacerdote para ser o nosso mediador, porque somente Jesus Cristo é o nosso mediador entre o homem e Deus, amém?
Então nós temos a liberdade de chegar e se aproximar de um Deus que é Pai, e podemos dizer: Abba Pai, Paizinho querido, que bom estar na tua presença. E este é um convite para todos nós como igreja, quando a gente vem para o culto, para a gente abrir o nosso coração, para a gente se apresentar diante de um Deus que é um papai querido, um papai que nos espera na sua casa, para receber nós, os seus filhos, para uma grande celebração, para um culto de adoração, e assim alegrarmos o coração de um pai. Não há nada mais poderoso do que a obediência de um filho traz alegria ao coração de um pai. Por isso, irmãos, como filhos de Deus, é uma alegria para o Senhor ver os seus filhos reunidos aqui nesta noite, ver a sua família reunida. Então, tendo oportunidade, se reúnam como igreja, se reúnam como família de Deus, se reúnam para virem à casa do Pai, porque isso alegra o coração de Deus. E quando nós alegramos o coração de Deus, há uma promessa para nós, que diz no Salmo: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O prazer de um pai é abençoar os seus filhos. E Ele está aqui nesta noite, Ele está no meio de nós, Ele está em nós. E nesta noite, ao lembrarmos que não estamos mais órfãos espiritualmente, não precisamos mais estar atemorizados, se sentindo abandonados, mas antes reconhecemos que agora fomos adotados por crer em Cristo Jesus, e que nos tornou e nos fez filhos de Deus. Temos bênçãos de participarmos e pertencermos à família de Deus. Eu não sei se os irmãos sabem, mas os advogados com certeza, no artigo 1626 do Código Civil, diz que uma pessoa adotada tem alguns direitos, e espiritualmente não é diferente. E o primeiro direito de alguém que é adotado é um sobrenome, é mudar o seu nome. Todas as vezes que nós vemos pessoas tendo um encontro com Jesus, um encontro com Deus, vemos como Jacó e tantos outros que tiveram o seu nome mudado. Hoje eu não me chamo mais Marcelo Bueno Siaca somente, eu me chamo Marcelo Bueno Siaca, filho de Deus. Você não se chama mais Bruno, filho de Deus. A adoção nos garantiu, pelo segundo berço do novo nascimento, um sobrenome, de participarmos de uma família chamada igreja, uma família que é imperfeita, sim, uma família que tem defeitos. Ou a sua família é perfeita? Quantos têm uma família perfeita em casa? Levante a mão. Quantos têm uma família que tem algumas dificuldades, alguns problemas? Levante a mão. Eu pensei que era só a minha. E é assim espiritualmente como família de Deus. Mas o que nos une é que temos um pai amoroso, um pai generoso, um pai perdoador, um pai conciliador, um pai que está com seus ouvidos abertos e suas mãos estendidas em todo o tempo para abençoar nós, os seus filhos. Diga amém.
Ao aconselhar muitas pessoas, eu vejo, ainda hoje falava com algumas irmãs e irmãos, pastor, não é fácil para mim o Dia dos Pais. Eu me lembro do meu pai, o quanto ele foi rude, ele cerceou de algumas coisas. Eu já vi pessoas que, por conta da nova condição do Código Civil, depois de terem e se tornarem maior de idade, mudarem o seu próprio nome, negando as raízes da sua família por conta dos seus pais. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço gente assim. Que triste. Mas em Cristo Jesus, como bênção da adoção, nós temos um novo sobrenome. Elaine Guinan Belloni de Jesus. Que bênção. Isabelle Bertola de Jesus. Eric Hirayama de Jesus. Enzo Bueno Siaka Hirayama, mais um nome, neto, de Jesus. Diego Barduco de Jesus. Fábio Conceição de Jesus. Jarbas Corsino de Jesus. Fernando da Silva Leite de Jesus. O pastor conhece as ovelhas desse rebanho? Diga glória a Deus. Nome e sobrenome. Não certamente do primeiro berço, mas do segundo berço. Porque o seu sobrenome é igual ao meu a partir do segundo berço. Diga amém. Temos o mesmo sobrenome. Somos filhos de Deus. Não somos mais órfãos espiritualmente. Diga amém. Não se sintam mais desprezados, abandonados, atemorizados. Porque todos nós que cremos em Cristo Jesus, Ele nos garantiu que somos feitos filhos de Deus e temos um Pai que nos ama. O segundo direito do Código Civil para uma pessoa que é adotada, como eu disse no Código 1626 do Código Civil brasileiro, diz que toda pessoa adotada, ele tem direito da guarda. Que alegria, irmãos, é sabermos que temos um pai com P maiúsculo, porque temos um pai presente, e não um pai ausente. Por muitos anos eu fui um pai ausente. Eu me lembro todas as vezes que estou aqui no Dia dos Pais, da minha filhinha, que não é mais filhinha, ela já é filhona. E nós éramos músicos, viajávamos muito. E todas as vezes que nós viajávamos, todos sabem que eu gosto de presentear com mimo, ou não? E não era diferente com a minha filha. Mas eu me lembro que nós fizemos um show no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. E eu trouxe para ela um coelhinho azul com os olhos laranja. Lembra disso, filha? E ela recebeu esse coelhinho em casa. Faz alguns anos só, tá? A Karen tem 34, não vou contar a minha idade. E ela brincou com aquele coelhinho. E eu achei que estava tudo certo. Passado anos, depois de casada, um dia na casa de meu pai, em Bauru, numa conversa que a gente gosta de ter lá na área, né, filha, no final da noite, o meu pai provoca uma conversa e ela senta no meu colo e desabafa e começa a chorar. Você lembra disso? Dizendo: pai, você não sabe o quanto eu sofri com a sua ausência. Eu sei que você me trazia presentinhos, mas eu queria você comigo. Muitos de nós, pais, muitas das vezes,
ficamos ausentes por conta de tantas coisas que vamos justificar. Mas se alegrem nesta noite, porque nós temos um Pai com P maiúsculo, que sempre está presente na nossa vida. Porque a Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga amém. Você não está sozinho, você não anda sozinho, não é para você ficar com medo. Não se sinta mais abandonado, não se sinta mais desprezado. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. É por isso que nós temos um Pai com P maiúsculo, porque em todo tempo, eu, um pai biológico, vocês, os nossos pais, muitas das vezes não conseguem, mas o nosso Pai celestial é sempre um Pai muito presente na nossa caminhada, seja nos vales ou nos montes. Aleluia! E o direito da guarda espiritualmente é que nós também temos um Pai não só que é presente, mas porque Ele é presente, Ele é um Pai que também é um Pai comprometido com a provisão. Muitas das vezes eu vejo alguns pais sofrerem, lutam para dar dignidade, para colocar o pão na mesa. Mas a palavra do Senhor vai dizendo que o nosso Pai é um Pai provedor em todo o tempo, porque Ele não deixa faltar o pão nosso de cada dia. A Bíblia vai dizendo: já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um filho de Deus mendigar o pão. Muitas das vezes nos faltam condições dentro de casa, sabe por quê? Porque somos reféns, escravos das nossas vaidades. Sabe por que muitas das vezes temos dívidas e tantas consequências financeiras? Porque somos escravizados pelo consumo, pela vaidade, pelo orgulho. Mas Deus não tem compromisso de suprir a sua e nem a minha vaidade. Mas Ele tem um compromisso sim, de suprir todas as nossas necessidades, e Ele supre, porque Ele é um Deus provedor. Aleluia! A palavra do Senhor vai dizendo: o Senhor meu Deus e Pai, segundo as suas riquezas, proverá todas as vossas necessidades. Diga amém. O nosso Pai com P maiúsculo é um Pai presente, um Pai provedor, que não só dá o pão com a manteiga na mesa, mas Ele também dá a faca, dá o requeijão e muitas das vezes o queijo. Quantos estão entendendo este recado? Digo amém. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o direito daquele que é adotado civilmente, segundo as leis dos homens, e quando nós vemos também os direitos adquiridos que temos por sermos filhos adotados em Cristo Jesus, que é o primogênito, nós vamos entendendo que, de acordo com a lei, e a lei espiritual não é diferente, é que uma pessoa adotada, além de ter direito a um novo sobrenome, tem direito à guarda e tem direito a alimentos. Quantos sabiam disso? Digo amém. E quando eu penso nisso, eu vou lembrando que este Pai com P maiúsculo é um Pai que é presente, é um Pai provedor, que sacia a nossa sede, a nossa fome como pão da vida. Aleluias. Quando eu olho e começo a refletir sobre os direitos, os benefícios, as bênçãos que nós temos como filhos adotivos de Deus por intermédio de Jesus, é que temos um novo nome. Sentimos-nos guardados, protegidos, porque temos um Deus de provisão e um Deus de proteção.
não precisam mais ficarem atemorizados, porque temos um Deus que vai à nossa frente, que abençoa a nossa saída e a nossa entrada, desde o nosso levantar ao nosso deitar. Deus está conosco, e Ele guarda os nossos pés das ciladas. Quantos livramentos eu e você já desfrutamos, vendo o cuidado, a presença de Deus conosco, a provisão de Deus conosco, a proteção de Deus Pai com todos os seus filhos. Uma outra questão interessante, que na lei daquele que é adotado tem direito também à convivência familiar. Como é triste nós não termos referência. Eu conheço algumas pessoas que não têm referência nenhuma de família. E aqueles que deveriam ter, mas não conseguem ter convivência familiar, por conta da sua rebeldia e por conta de tantas outras questões. Mas em Cristo Jesus, amados irmãos, nós temos uma família a qual nós pertencemos, chamada Igreja de Jesus. E precisamos estar convivendo uns com os outros, porque aqui é a escola que nós fomos matriculados para aprendermos juntos a perdoar um ao outro, a suportar um ao outro, a se alegrar um com o outro, a chorar um com o outro, a carregar os fardos uns dos outros. Essa convivência familiar precisa ser nutrida. E caminhando para o final, um outro benefício, mais uma bênção que temos por ser filhos de Deus, é o direito à herança. Não a herança que a traça corrói o ouro e a prata, mas a herança e um legado eterno. Eu costumo dizer a alguns amigos, e Deus me deu o privilégio de conhecer muitas pessoas, mas muitas pessoas muito bem-sucedidas financeiramente. E tenho um ótimo convívio com muitos deles. E muitas vezes vejo famílias brigando por conta de herança. O pai e a mãe nem morreram e os filhos estão brigando. E eu costumo dizer para essas pessoas, porque eu vou ministrando de uma forma subliminar, numa conversa, lanço uma palavra, um provérbios, uns salmos. Eu digo, o meu pai não conseguiu me deixar uma herança de uma poupança, uma herança de dinheiro, mas meu pai me deixou um legado que eu devo buscar, sendo uma pessoa honesta, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que zela e preza pela família, que ama os seus filhos. Em Cristo Jesus, como filhos de Deus, nós temos direito à herança eterna, que somente aqueles que são filhos de Deus podem desfrutar. Porque Deus não tem filho bastardo. Deus tem filho adotivo, mas que tem todo o direito por conta da graça, do amor e da misericórdia de Deus Pai. Aleluias. Porque é Ele que nos dá essa autoridade, com um novo nome. Como aquele filho que se afastou, gastou toda a herança que lhe era devida e voltou. O seu pai, quando volta, naquela parábola do filho pródigo, recebe ele na beira da porteira, e o irmão mais velho, rabugento, chateado, com inveja, falando, eu estou aqui, eu sempre fui um bom filho, meu pai não fez nada para mim, e agora esse meu irmão
gastou tudo, fez o que fez, e agora meu pai vai receber ele de volta e me faz ele direito novamente repartir tudo que eu tenho. E a parábola diz que Deus, então, tipificado na figura deste pai, coloca um anel nele, demonstrando: você tem novamente autoridade por fazer parte da família, por ser meu filho, por esse novo nome, pelo seu sobrenome. Você tem parte nesta herança, que não é só do seu irmão, é sua também. E muitas das vezes a gente não entende o coração de um pai, porque o irmão mais velho não receberia o irmão mais novo que pisou na bola, mas é o pai que recebe, diga graças a Deus. O pai coloca um novo anel, o pai coloca a sandália, o pai coloca uma nova capa, dizendo: olha, você vai ter novamente toda a proteção, você tem aqui agora com o churrasco, que eu vou mandar matar um bezerro gordo aqui para a gente fazer. Daqui a pouco, se alguém tiver churrasco em casa, pode me convidar. Vai ter um churrasco, ou seja, vai ter abundância para você novamente. A capa vai tipificar para você que você tem a proteção de ser meu filho. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque eu e você temos um pai com P maiúsculo, no qual todos nós podemos nos orgulhar. Este é meu pai que está nos céus, mas está comigo, está com todos nós, hoje e sempre. Aleluia. Quero convidar você para ficar em pé. Nós queremos orar nesta hora, agradecendo a graça de Jesus, porque a paternidade do Senhor nos foi revelada em Cristo Jesus, porque quem vê a Jesus vê o Pai. E por conta disso, nós, como filhos adotivos, somos tremendamente abençoados. Amém? Você já pôde imaginar a alegria de um filho que fica no orfanato e não conhece o seu pai, e um dia ser chamado lá numa instituição e dizer: olha, agora tem uma família que vai adotar vocês. Dá para você imaginar isso? Eu vou tomar a liberdade de falar do Júnior e da Sônia, antes deles terem a Maria. E eles tinham dificuldade para estar concebendo um filho, e eles foram lá e participaram de um projeto de uma família que adotou um gurizinho lindo, que hoje, agora foi adotado e está na França. Será que ele viu as Olimpíadas lá? Pode ser, já está mocinho, né? E eu me lembro que antes dele ir embora, o Júnior e a Sônia deu uma bicicleta para ele de presente, e eu disse: Júnior, antes dele ir embora, eu quero dar uma Bíblia para ele. Lembra disso? Vamos nos alegrar, porque um dia, outrora, nos sentimos abandonados, desprezados, mas o Senhor nos adotou e nos fez participarmos da sua família, essa família linda chamada igreja. E por conta disso, eu tenho um novo nome, eu tenho a proteção de um pai que é provedor, que é presente, que é protetor. A Ele o louvor e a glória para sempre. Amém, Jesus.